Oi, seja muito bem-vindo a esse canal. Já vou te pedir para você chegar, deixa seu like aí, tá? Se inscreve no canal que eu preciso do seu engajamento comigo. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu sempre começo o episódio falando a mesma coisa. Primeiro, porque é verdade. E segundo, porque esse episódio é gravado, você vai assistir depois. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Hoje que a gente tá gravando esse episódio é dia 8 de março. E, cara, que pra mim, eu comecei esse canal muito entrevistando, batendo papo com mulheres. Depois eu fui migrando, né, para outros, para os homens e para duplas e tudo mais. Mas pra mim tem um gosto muito forte, primeiro por ser mulher, segundo por saber das nossas lutas, nossas dores, nossas vitórias como mulher empresária, empreendedora, mãe. Então eu tô muito feliz de estar gravando um episódio no dia de hoje, dia 8 de março de 2025. Vai ser um episódio que vai entrar para a história. Quero que você. Eu sempre gosto de deixar uma reflexão assim que eu começo o episódio, né? E aí eu queria deixar. Eu não tenho ele físico, eu não consegui trazer, eu li ele no digital. Quero deixar para você uma indicação de um livro chamado Mostre o Seu Trabalho. É do mesmo autor. Ah, esqueci o nome do outro livro, que é muito famoso dele, eu vou lembrar daqui a pouco. Ele fala muito, basicamente, de você viver o seu trabalho. E eu não tô falando de viver de você ficar preso, aprisionado ao seu trabalho, não, mas é de você mostrar para o seu público, mostrar para, né, o seu nicho, mostrar para as pessoas o quanto você respira e você faz parte do seu trabalho. É meio que eu vendo algo, eu presto um serviço de alguma coisa, mas eu vivo essa coisa, sabe? Então a pessoa acredita muito nessa verdade do meu trabalho. Então, por exemplo, eu faço podcast, é o meu trabalho, e eu consumo muito podcast, eu respiro isso. É basicamente isso que o livro fala. Mostra para as pessoas o quanto você é uma extensão do seu trabalho, ou o quanto o seu trabalho é uma extensão de você. Porque a gente foi meio que condicionado a detestar o trabalho, a ter uma relação difícil com o trabalho. Então, eu, Rafa, sempre trago para esse canal o quanto o trabalho é algo tão importante na nossa vida e tão gostoso. E se porventura ele tá sendo muito pesado, é porque você está fazendo algo fora, sabe, do teu trabalho mesmo, do que você veio fazer. E não tô romantizando, porque parece que eu tô falando uma coisa muito, né, muito, tipo, muito aleatória, mas não é. Desenvolver um amor pelo trabalho é o que vai talvez deixar ir pro próximo nível. Então, se hoje você faz algo que seja muito fora, né, do que você gosta, do que você veio fazer aqui, tenta se apaixonar por isso, para você continuar desenvolvendo outras habilidades para atingir outros níveis de trabalho. Pensa nisso, tá? Não é uma reflexão muito profunda, não. É só assim, o que eu faço hoje? Eu consigo levar isso como uma extensão de mim? Beleza, não é? Eu tô muito fora do que talvez eu vim fazer aqui. O que eu consigo produzir hoje que tenha mais essência, que tenha mais a, a minha, a minha identidade, que reflita quem eu sou? Isso é o seu trabalho. Pensa nisso. Não é tão difícil. Às vezes, você está fazendo algo que está muito fora de você. Estou introduzindo isso tudo porque a gente vai falar muito hoje de transição de carreira. E isso é uma coisa que as pessoas gostam de ouvir. Porque muita gente acredita que veio fazer apenas uma coisa aqui. E ela fica presa àquela coisa a vida inteira de uma forma até infeliz. O quanto eu recebo relatos, gente, de pessoas descoladas do seu trabalho. Desconectadas, sabe, do que veio fazer aqui. E as pessoas têm muito medo de mudar. E eu entendo isso, porque mudar é muito. Gente, mudar não é pra qualquer um. Então, fica aqui comigo, acompanhe esse episódio de hoje, seja muito bem-vindo. Deixa eu apresentar minha convidada de hoje. Eu vou conversar hoje com a Tuellen Viana. Tuellen é empresária, ex-bancária, olha a gente falando de transição de carreira. É mãe, uma mulher forte, uma mulher decidida, uma gata. Eu adoro conversar com mulher bonita, porque inspira a gente a ficar mais bonita ainda, tá? Seja muito bem-vindo. Tuellen, eu queria que você se apresentasse pra gente, queria te dar boas-vindas, te desejar um feliz Dia da Mulher, que você... Que honra gravar esse episódio com você, a gente conversando aqui nos bastidores e saber da mulher forte que você é e da mensagem que a gente vai deixar hoje aqui nesse podcast para as pessoas. Eu fui muito impactada, por muitos podcasts que eu assisti de pessoas que entregaram uma mensagem muito forte, sabe? Sobre a vida delas. Tem um que eu quero muito deixar até, que é o da Elaine Ourives. Eu assisti a Elaine através do podcast do Joel, e a Elaine falava que passava fome com os filhos, mas ela criava uma realidade na mente, na vibração dela, de que aquilo ali iria passar. E passou. Então, obrigada por estar aqui hoje, esse dia tão especial para nós mulheres, né? Queria que você se sentisse muito bem-vinda e muito grata por você estar aqui, tá? Obrigada, Rafa. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Eu também. Te desejo também um feliz Dia da Mulher, que pouco que a gente conversou aqui, dá para ver o quanto você é guerreira, o quanto você é uma mulher incrível também. E
a minha vida, ela foi marcada, sabe, de superação. Minha mãe é uma mulher muito guerreira. E hoje, você falou, né, quem eu sou e você falando de podcast, eu Sim. ouvi um podcast esses dias. Eu sou péssima para gravar nome, né? Igual você falou aí da Elaine, já assisti esse podcast, mas eu sou péssima para gravar os nomes, né? Mas é um rapaz que provavelmente você já deve ter até assistido, você que consome muito podcast, que ele sempre faz essa pergunta para as pessoas: ah, me diz quem você é sem dizer o que você faz. Ah, deve ser o Guto Galã. Não, É o o Guto. Murilo Gun. Eu acho que é o Murilo Gun, ele fala isso. Me diz quem você é sem dizer o que Sem você dizer o que você faz. faz. E isso fez muito sentido para mim, porque a gente costuma dizer assim: ah, eu sou Tuellen, mãe, eu sou empresária, eu gosto de viajar, mas eu não disse quem eu sou, eu disse qual é o meu nome. Às vezes a gente fala a nossa idade, a nossa formação, o que a gente faz da vida, o que a gente gosta, mas de fato, quem você é, sabe? Quem verdadeiramente, quais são os seus princípios, aquilo que não é negociável na sua vida, sabe? Me responde isso, então. Me diz quem E você é sem dizer o que você faz. sim, e assim, eu sou uma mulher extremamente guerreira, movida por transformação. A minha vida, ela foi marcada por resiliência, por autoconhecimento, por busca do melhor. Sou uma pessoa muito temerosa a Deus, eu acredito muito na fé, que a fé ela pode transformar qualquer situação, sabe? É aquilo muito que a Elaine fala sobre ela ficava ali na mente dela, pensando já que aquilo ali ia passar. E hoje, tudo que eu passo na minha vida, eu sempre coloco assim, isso aqui, eu tô passando por quê? O que eu preciso aprender com isso aqui, sabe? Eu vejo os problemas hoje de uma maneira diferente. Eu não lido com o problema como se ele fosse um problema, e sim como se ele fosse um aprendizado. O que eu preciso aprender com isso aqui que eu tô passando? E a minha vida toda foi assim. E eu sou uma pessoa, assim, que busco muito autoconhecimento, acredito muito na força do trabalho, na força da fé. Sou uma pessoa que os dois princípios básicos para mim que eu acho que a gente tem que levar para a vida é honestidade e gratidão, porque eles vão te ajudar nos momentos difíceis e nos momentos que você vencer na vida. Então você precisa ser grato, você precisa ser honesto. Minha mãe me ensinou muito isso, sabe, Rafa? Minha mãe ensinou a gente a ser grato o tempo inteiro. Eu vim de uma família muito humilde. E eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava assim, a gente chegava para ela com muito cuidado às vezes, sabe? Mãe, aí ela, oi, porque minha mãe era muito estressada, sabe? Brigava muito com a gente. Acabou o arroz. Aí ela, graças a Deus, se acabou é porque tinha. Aí, tipo assim, no dia seguinte, mãe, acabou o feijão. Graças a Deus, se acabou é porque tinha. Então, tipo assim, eu cresci ouvindo essa frase, graças a Deus, acabou porque tinha. Então, Nossa, que eu incrível, que aprendi a incrível. ser muito grata, sabe? Porque minha mãe era grata no pouco. E quando a gente é grato no pouco, Deus dá muito pra gente. Foi aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Hoje eu vivo o sobrenatural de Deus na minha vida, sabe? Um dia eu sonhei ser uma funcionária de uma grande empresa, ser reconhecida pelo aquilo que eu faço, e eu passei por 2 grandes empresas, sou 12 anos bancária, eu passei pelo Bradesco, fiquei entre as 5 melhores do Brasil todo, fui pro Santander, fiquei entre as melhores do Brasil, as melhores gerentes, cheguei a ficar em primeiro lugar, imagina, milhares de gerentes, assim, gerente de todos os estados do Brasil, e você olhar e falar assim, caraca, eu sou a número 1, sabe? E foi uma das coisas que hoje eu lido, eu trouxe para minha vida, tipo assim, se eu fui essa mulher para uma organização, eu vou ser essa mulher para mim, porque eu quero ser protagonista agora da minha história, sabe? Eu quero fazer o que eu fazia para os outros, para mim, eu me Perfeito. dedicar da mesma maneira. Se eu fui a melhor no Bradesco, eu fui a melhor no Santander, eu quero ser a melhor empresária que eu posso ser, ter a melhor clínica, fazer a diferença, ser referência, e é isso que eu busco. Nossa, eu adorei. Eu vou ficar com essa reflexão, porque eu já ouvi isso várias vezes. Fiquei na dúvida aqui, se foi do Murilo ou se foi do Guto, o Guto se referindo ao Murilo, que eu sigo grandes players, né, do mercado, Sim. então eu já escutei isso algumas vezes e eu nunca parei pra responder. Olha que loucura. Isso, e eu Você vai me fazer responder isso vi um aqui. vídeo que ele fala para um menino de 25 anos, fala para ele assim, me responde quem você é sem dizer o que você faz. E o menino trava assim, ele vira e fala, travou, né?
Você tem quantos anos? Ele, 25 anos. Ele, você convive com você 25 anos e você não sabe quem você é. O que realmente você é, quais são os seus princípios, aquilo que é inegociável na sua vida, sabe? Aquilo que você leva para sua vida. E eu sou assim, não só para mim, para as pessoas ao meu redor. As pessoas que me conhecem verdadeiramente sabem o quanto eu busco isso, sabe? Esse crescimento, Sim. busco essa evolução para mim e para as pessoas que me acompanham, para as pessoas mais próximas, família. Nossa, que prazer conversar com você hoje nesse dia tão especial. Tô muito. A gente já começou, comecei o dia emocionada. Sabe o que eu queria te perguntar? Como que você construiu essa mentalidade? Visto que você falou que veio de uma família com poucas condições financeiras, mas sua mãe já te ensinou gratidão desde pequena, beleza. Mas como que você entendeu que você precisava virar esse jogo? Então, assim, eu acho que foi. Eu engravidei do meu filho aos 17 anos de idade, sabe? Eu achava que minha vida já não era fácil, resolvi ter um bebê. Facilitar um pouco É, mais. deixar as coisas ainda mais fácil. E junto com meu filho nasceu uma mãe, uma mulher guerreira, assim, sabe? Que eu falo pra todo mundo. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas, que às vezes a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida e eu não vou colocar essa responsabilidade para ele, que eu tenho certeza que não era esse o caminho que ele queria para minha vida, mas o livre-arbítrio fez que a Sim. gente que a gente cometa erros, sabe? Mas que de alguma forma, eu até brinco sobre o GPS, né? Sobre recalcular às vezes a rota. Você coloca assim, vou para Barra e você vai para Barra. Ali já tá o horário que você vai chegar, o caminho que você vai fazer, e eu acho que é assim que Deus tem pra gente na nossa vida. Ele já sabe a hora que a gente vai chegar e o caminho que a gente tem que fazer. Mas assim como existe várias coisas que interferem, às vezes você erra o caminho É. indo pra Barra, às Às vezes vezes você fala, não, mas eu sei mais do que o GPS. A gente não faz isso? Eu sei Exatamente. mais que o GPS, eu vou bem por aqui. Exatamente. Às vezes um carro quebra e você precisa ficar parado em um lugar mais tempo do que você achou que precisava tá, que iria ficar de fato. E eu acho que é assim na nossa vida. Às vezes a gente. Deus, ele já tem a nossa trajetória, sabe? E de alguma maneira, às vezes a gente erra o caminho, a gente comete erros e precisa recalcular, mas sempre o GPS ele vai recalcular, ele vai. Às vezes, se o seu carro ficar parado mais tempo do que necessário, ele vai lá recalcular o tempo Mas vai de chegar. chegada, ele vai recalcular, às vezes, a rota. Eu sou uma pessoa muito. Eu era, né? Porque eu tento hoje ser uma pessoa evoluída. Eu era uma pessoa muito estressada. E o meu GPS tinha a opção assim: GPS para pessoas nervosas, né? Para pessoas estressadas. Jura? É. E a minha Muito irmã bom. morre de rir, porque o meu GPS, quando para no trânsito, ele fala assim: Calma, senhora. calma, sinta o volante e olha ao seu redor e tente relaxar nesse momento de trânsito. Tente olhar com outros olhos. E o GPS fala isso pra mim. E às Gente. vezes acontece de eu errar o caminho, alguma coisa assim, e ele fala assim: às vezes é necessário voltarmos do início, da onde começamos. Gente, é uma terapia. Exatamente. A minha irmã morre de rir, fala: Tueli, tira esse GPS, pelo amor de Deus, que eu não aguento esse GPS. E é assim na nossa vida, às vezes a gente precisa recalcular, às vezes a gente precisa voltar Mas da como é que onde. você acredita que você construiu essa mentalidade depois que o Thales veio? Então, eu coloquei na minha cabeça que meu filho ele não ia passar nada daquilo que eu passei, nenhuma necessidade de que eu ia dar para ele tudo aquilo que eu não tive. E eu sempre tive essa busca pelo melhor. Eu sempre acreditei que eu até brinco, eu tenho uma irmã gêmeas, né? Mas a gente somos totalmente diferentes. A minha irmã sempre as brincadeiras dela era se vestir de noiva, casar, brincar de boneca. Então, o sonho de vida da minha irmã, e hoje ela se sente muito realizada, era ser mãe, era ser esposa. E hoje ela tem uma família lá, linda, dois filhos, um menino e uma menina. E o meu sonho sempre foi, sempre desde pequena, tipo assim, o Thales ele veio no meio do caminho ali, mas o meu sonho nunca foi casar, ter filhos, meu sonho era ser uma mulher independente, era crescer, trabalhar numa grande empresa, e eu falava assim, eu vou ser essa pessoa. E quando o Thales veio, eu acho que ele reforçou ainda mais Sim. essa vontade de crescer em mim, Essa sabe? urgência, talvez, também, né? Essa urgência. Tem que acontecer. E eu nunca fiquei parada, sabe? Que eu acho que é o importante. Às vezes é necessário a gente parar, respirar, que eu falo que não tem nada de errado nisso. Parar não é desistir, às vezes é necessário a gente parar um pouco, respirar, recalcular a rota, né? Verificar onde é que você está errando, mas nunca desistir, sempre continuar. E foi dali, do nascimento do meu filho para cá, que eu me tornei essa pessoa determinada, em busca do crescimento, sabe? Eu olhava para ele assim e falava, caramba,
tem um ser que precisa de mim, tipo assim, e eu era uma criança ainda, né? Ele chorava, eu chorava junto com ele, porque eu não sabia por que que ele estava chorando Eu passo exatamente por isso, eu sei o que você tá falando. e é desesperador, sabe? Você olhar e falar assim, caramba, o que que eu fiz? Hoje eu tenho um ser que precisa de mim. E, de fato, nasceu uma nova mulher. E eu tenho certeza que ele contribuiu muito para eu ser a mulher que eu sou hoje. Essa mulher determinada, em busca de crescimento o tempo inteiro. A minha vida, graças a Deus, assim, eu nunca saí de um emprego melhor e fui para um emprego ruim. Não, eu sempre fui crescendo, sabe? Sempre fui Foi uma crescente, galgando, né? sempre foi uma crescente. E sempre buscando, nunca tive medo de encarar. Eu falo que as pessoas falam assim, ah, você é doida, vai recomeçar do zero. Falo, eu acho que é a frase mais errada da vida. Não Ninguém existe recomeça do não zero. tem Se é zero. recomeçar, você já recomeçou com mais maturidade, com uma nova, Experiência, com mais experiência, repertório. sabe? Então, nunca é recomeçar do zero, é só recalcular a rota. Às vezes, Nossa, concordo muito com você, não tem zero, não tem ponto zero. não tem, sabe? Eu acho que quanto mais você recalcula a rota, vamos botar assim, né? Quanto mais você recomeça, mais você tem a certeza de que na sua vida você pode recalcular a rota quantas vezes for necessário, sabe? Pra fazer as coisas dar certo. Pronto, e legal você falar isso, que talvez esse medo que muitas mulheres têm, e é muito da mulher isso, que o homem ele tem uma natureza mais de se jogar, ou mais inconsequente, não sei, ou mais corajosa, pode ser várias coisas. Mas muitas mulheres têm medo do recomeço. Sim. Muitas mulheres têm medo de mudar de carreira, de se jogar, tem muitos sonhos dentro, mas pelo medo, pela insegurança, talvez por outras coisas até que vêm da infância, da adolescência, da falta do autoconhecimento, não tem coragem de fazer essa transição. O que te deu tanta coragem? Você já era corajosa, pelo que você falou aí, mas de fazer uma transição de carreira, visto que você era uma das melhores do Brasil na sua área. Sim, E ainda assim falar, não, agora eu quero outra coisa. Tudo pra crescer, sabe? E pra continuar. Pra E continuar. pra ficar ali na sua crescente lá. E eu tava, sabe, nessa crescente. Eu tinha feito CPA 10, depois fiz CPA 20. Falei, vou fazer o CEA e vou continuar crescendo aqui dentro do banco. Sabe onde foi a virada de chave? Eu conversando com um amigo e ele falou, Tueli, cara, você tem tudo. Eu sempre, nessa minha vida, nesses 16 anos de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu sempre, mesmo trabalhando, eu sempre tinha algo assim, sabe? Por exemplo, eu trabalhei no Bradesco. Com 22 anos, eu separei do pai do meu filho. Que a gente, no início, não ficamos juntos. Depois a gente resolvemos casar, tudo. E quando meu filho estava com 7 anos de idade, eu separei dele. E eu separei dele, saí, a casa era dele, sabe? Eu sempre aprendi, assim, com a minha mãe, de que o que é do outro é do outro, o que é seu é seu. Então, eu era dele, sabe? Ele construiu, ele fez tudo. Então, nunca quis nada que não fosse meu, sabe? Eu sempre quis aquilo que eu construí. E eu sempre trabalhei para isso. Uma vez eu ouvi a Mariana Rios falando que o pai dela falava para ela assim: cresça, seja uma mulher independente, para que no momento que você não couber mais dentro daquele relacionamento, você tenha forças para sair, sabe? Para que você não seja dependente de nada, que você seja dependente emocionalmente, financeiramente da sua vida. E foi isso que eu sempre busquei, sabe? E quando eu separei do pai dele, eu tive que recomeçar, né? Como eu falei, nunca é do zero. Nunca é. Recomecei com muito mais experiência. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e muito... Tipo assim, um exemplo, eu fui com 20 e poucos anos, com 20 anos eu comprei meu primeiro carro. Juntei o dinheiro, comprei um Celtinha na época. Juntei o dinheiro, comprei um Celtinha. Aí, quando eu separei do pai dele, eu tava com acho que uns 23 anos, assim, mais ou menos. E eu já tinha... O casamento já não tava bem, tudo. Eu já era bancária, já trabalhava no Bradesco na época. Então, eu falei assim, vou juntar um dinheiro, porque eu tô vendo que não dá mais. Daqui eu não tenho como ficar. E juntei um dinheiro e acabou que eu saí da casa para alugar uma casa e mobiliar essa casa, sendo que aí é aquela história de que às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. E eu, conversando com um amigo que era corretor, ele falou, Tueli, por que você não compra um apartamento? Eu falei, mas eu comprar um apartamento? Tipo assim, na minha cabeça eu não tinha nem como comprar um apartamento, sabe? Porque vim de uma família tão humilde que na minha cabeça aquilo ali era um sonho tão distante. E aos 22 anos eu comprei meu primeiro apartamento para morar com meu filho. Foi eu e meu filho morar sozinhos e
usei todas as minhas reservas na época para comprar esse apartamento. E por ter usado todas as reservas, eu fui lá e falei, cara, meu salário só não vai dar para pagar apartamento, luz, água, tudo mobiliar, fazer tudo agora é eu e meu filho. Então, assim, eu fui lá e fiz um curso de fotografia. E comprei uma câmera, na época minha irmã me ajudou, sabe? A minha irmã gêmea me ajudou. Era negócio não era Mercado Livre, não, era o OLX, se eu não me engano. Ela me ajudou a encontrar e a gente, com medo de ser golpe, a gente foi até a casa do cara para comprar a câmera. E eu trabalhava de segunda a sexta no banco e final de semana eu fazia fotografia infantil. Foto de bebê, Caramba. de recém-nascido, fazia festa. Cara, teu sobrenome é trabalho. É. Teu sobrenome é trabalho, sério. Fazia festas infantis, foto de gestante, tudo para poder pagar as parcelas do apartamento. E graças a Deus, é o que eu falei, Rafa, eu me sinto tão abençoada, por isso que eu falo que eu acredito na força do trabalho, na força da fé, sabe? Eu acho que a fé, ela tem que vir acompanhada da ação. É aquela história de que você coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, assim, você precisa dar o primeiro passo, você precisa acreditar. E é isso que eu sempre fiz na minha vida, sabe? Sempre busquei acreditar e fazer a minha parte. E contando, você vai ver que até hoje é assim, sabe? Eu faço sempre a minha parte. E eu fui lá e comprei meu primeiro apartamento, tal, tudo, fiquei, as fotos deram certo, aí chegou um momento na minha vida que fui roubaram meu carro, e como meu apartamento era muito pequeno, tudo Da fotografia. fotografia era na mala do meu carro, então acabaram levando tudo, e na vida a gente sempre tem esses altos e baixos, né, e é aquilo que eu falo, às vezes a gente recalcula, mas parar nunca. E ali eu falei, Senhor, o que eu preciso aprender com isso, tal, que já tinha essa mentalidade de que tudo que Da a gente gratidão, passa, só roubou porque tinha. Lembra da sua mãe? Exatamente. Só roubaram seu material porque você tinha. E era uma coisa que eu falava pra minha mãe, porque foi um momento financeiramente difícil pra mim quando roubaram, né? Eu falei assim, caramba, mãe, mas eu não posso reclamar que se a parcela do apartamento tá atrasada é porque, graças a Deus, eu tenho um apartamento. Então, Muito assim, bom. fiquei com essa mentalidade que minha mãe me ensinou mesmo. Cara, se a parcela do carro tá atrasada é porque, graças a Deus, não preciso mais pegar um Japeri lotado, como eu fazia quando nova. Trabalhava em Madureira, eu pegava o Japeri lotado às 6 horas da manhã, magrinha, quase as pessoas me colocavam dentro do Japeri, né? Porque eu mesmo para entrar ali era difícil. Então, assim, a minha vida sempre foi trabalhar e sempre tive esse lado empreendedora, sabe? De algo. E A semente já estava aí, né? Tem empreendedor na sua família? não. Você Tem a minha irmã gêmeas, ela tem um salão de beleza, ela saiu da empresa que ela trabalhava na época e abriu um salão lá em Mesquita mesmo, do lado da minha mãe. Então, assim, sendo que a minha irmã, ela é o oposto de mim, sabe? E hoje até passo muito pra ela isso, que às vezes a gente tem essa dificuldade, principalmente ela, que é cristã, tudo. Eu falo, eu não sei por que a gente foi criado de que prosperidade não é bom, sabe? Que Sim. pedir a Deus algo desse tipo não é legal. E pô, se a palavra de Deus diz que ele é o rei, ele é o dono do ouro e da prata, pra que, se ele diz lá que eu posso viver o melhor dessa terra, eu quero viver o melhor dessa terra. Então, Pra ter assim, vida e vida em abundância. exatamente. Então, eu não tenho medo de pedir nada a Deus, sabe? Principalmente essa parte, que as pessoas às vezes têm receio de pedir. É muita religiosidade isso. Eu já ouvi isso muito, Exatamente. tipo, para de pedir coisa, ele sabe o que você precisa. Eu acho que foi do Paulo Vieira, eu fiz o Método CIS, e ele falava, você não pede alguma coisa pro seu pai? Pra sua mãe não pedia quando era pequeno, não pedia quando precisava? Sim. Ou seu pai ou sua mãe, por que você não vai pedir pro seu pai? Exatamente. Que é o dono de tudo. Eu peço mesmo, e eu falo exatamente o que eu quero pra ele. Exatamente. E Tudo, as pessoas escrito. têm essa mentalidade. Até porque, se você olhar nas novelas antigas, a pessoa rica sempre era o ruim, vilão, era o vilão. A pessoa pobre era boazinha, que era boa de coração, tudo. Então, as pessoas cresceram com essa mentalidade que E ainda era muito era ruim. forte Então, tipo essa assim, mentalidade. a minha irmã, ela sempre foi muito na dela. Tipo, não, eu já sou muito grata a Deus porque eu tenho a família que eu sonhei e tal. E hoje ela tá fazendo faculdade junto comigo de biomedicina para trabalhar futuramente comigo. Ai, que Eu bom. creio. Todas as duas irmãs, eu convidei as duas para trabalhar comigo. E aquela história que eu te falei, que não só eu vivo em evolução, mas as pessoas que estão ao meu redor, eu busco muito isso, sabe? Dentro do limite de cada um. Sim. Sabe, eu não posso querer que você viva aquilo que eu tô vivendo. Tem que ser uma experiência sua, sabe? Então, assim, dentro do limite, mas eu faço a minha parte.
E dali eu fui convidada para ir para o Santander. Pedi demissão do Bradesco, fiquei 6 anos no Bradesco, fui para o Santander. No Santander a mesma coisa, trabalhando no Santander. Eu montei uma lojinha dentro do salão dessa minha irmã, de biquíni, de saída de praia, e dava muito certo, sabe? Só não deu mais certo porque demanda tempo e eu não podia. Mas, tipo assim, às vezes, eu lembro que uma vez eu fui viajar com a minha mãe e falei, mãe, tô amando essa vida de empresária. Eu lá viajando e o Pix caindo toda hora na minha conta. Eu falei, mãe, tô amando, que era verãozão e tal. Sendo que era um produto meio sazonal, né? Sim. Tipo assim, então eu falei, para investir muito naquilo ali, eu precisaria ver outras coisas, porque chega o inverno, a moda praia não vende tanto. Então, eu até cheguei a comprar roupa moda fitness para vender e tal. Então, tipo assim, eu sempre trabalhei. Você sempre foi empreendedora, e sempre já tive tinha uma chama ali. essa chama ali, mas nunca tinha me encontrado de fato. Até que 2 anos atrás eu fui fazer o curso da Natália Beauty. Ih, adoro a Natália. De sobrancelha. Por quê? Que eu queria aprender. Eu comecei a ver vídeos dela e tal. Eu falei, caramba, a mulher cobra R$12.500. Eu quero ir lá conhecer, eu quero saber o que essa mulher faz, o que ela tem. E, de fato, as pessoas não pagam R$12.500 na sobrancelha dela. As pessoas pagam pelo conhecimento, pelo aquilo que a história dela, sabe? Que ela entrega. E ela revolucionou a... Você foi lá em São Paulo pra fazer? Fui lá pra São Paulo fazer. Cara, que incrível. Ela revolucionou a área da beleza, muito, da sobrancelha. Total. Onde... Há 10 anos atrás, você imaginar uma pessoa cobrar R$12.500 pra fazer uma sobrancelha, sabe? E eu falei assim, eu vou fazer o curso dela. E fui lá fazer o curso. Cara, tu fez o quê? A Flow Brow? Fiz a Flow Brow e fiz também a técnica de despigmentação com eles. Fiz uns 2 cursos lá com ela. E, de fato, eu aprendi não só uma técnica, eu aprendi... Uma mentalidade também. Uma mentalidade. Eu saí de lá com a certeza de que eu queria empreender. Eu falei assim, cara, que incrível. Eu falei, se eu cobrar R$500 numa cliente e eu atender 40 clientes num mês, é R$20.000. R$20.000, sabe? E vai ser para mim que eu vou estar trabalhando. E eu imaginei, eu atendia 40 clientes em um dia, às vezes, no banco. Então, como que eu não ia atender? Como que eu não ia conseguir isso? E, de fato, começou com isso. Sendo que é aquela história de que eu sou muito dedicada e tal. E eu falei assim, mas o que eu posso fazer? Vou fazer mais um curso? Mas eu falei, mas o que eu posso fazer para aumentar o meu ticket médio? Porque sair, ficar só com a sobrancelha, talvez não vai ser o suficiente, né? Porque eu não tinha um salário ruim no banco, a gente tem vários benefícios, tem participação de lucros e tal. Então, assim, falei, só a sobrancelha não vai suprir todas as minhas necessidades. Então, o que eu posso fazer? Eu falei, vou fazer uma faculdade de estética. E vou começar a trabalhar com a estética e eu lendo muito, pesquisando muito, falei, cara, a estética na época, 2 anos atrás, era a segunda que mais crescia no mundo inteiro. Só perdia para a agricultura, se eu não me engano, e ninguém fica sem comer também, né? Então, assim, eu falei, é essa área que eu quero. E eu sempre gostei muito da estética, sempre. Tipo assim, sempre fui uma pessoa muito, de uns anos pra cá, sempre fui muito vaidosa, sempre busquei muita... Comecei a fazer botox com 20 e poucos anos, já fiz 2 lipos, já fiz prótese 2 vezes. Então, assim, sempre fui uma pessoa meio ligada nessa parte, assim. Então, eu falei, vou fazer uma faculdade de estética. Comecei a faculdade de estética, fui para um congresso em São Paulo. Congresso de Estética e Biomedicina. Chegou lá, comecei a ouvir sobre harmonização, me apaixonei. Falei, agora eu quero fazer biomedicina. Aí não parei a faculdade de estética, continuei fazendo a faculdade de estética, mas comecei a fazer a faculdade de biomedicina também. Convidei essas 2 irmãs para fazer comigo e elas foram, toparam. Assim, cara, vai ser uma família empreendedora. Eu até brinco, a minha irmã mais velha, esses dias, uma amiga falou, e como que tá a faculdade? Eu tento desistir todo mês, mas a Tueli não deixa. Muito bom. Então, assim, é aquela mentalidade que eu falei pra você, que eu sempre tive de evolução, sabe? De crescimento, de buscar o melhor. Eu sempre almejei algo a mais, sabe? Eu sempre quis ser uma pessoa... Tipo assim, sempre busquei essa evolução, não só financeiramente, mas como pessoa. Eu sempre busquei assim, o que eu posso fazer para ser uma melhor mãe, para ser uma melhor filha, para ser uma melhor irmã, uma melhor amiga. Mas nem sempre foi assim. Eu tenho muitos defeitos, sabe? Muitos. Eu era muito estressada, muito. Teu GPS fala. Meu GPS fala. Uma vez eu fiz um curso de
saúde, acho que é Paulo Vieira o nome do pastor, Saúde Emocional e Vida Cristã. E eu comecei o curso, mas eu não finalizei. Começou eu e essas duas irmãs. E eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar as pessoas. E um dos tópicos era perdão. E eu falei assim, vou fazer só por conta do perdão, porque eu quero aprender tô precisando. a perdoar. E foi aí que eu vim com essa mentalidade. Depois desse curso que eu aprendi que tudo na nossa vida é um aprendizado. Porque eu fui fazer o curso só por conta disso. O primeiro dia lá eu já tomei um tapa na cara, que falou de personalidade. Ah, que fulano tem a personalidade forte. Ah, porque, um exemplo, eu dizia muito, minha personalidade é forte. Que eu grito, eu brigava, tudo e tal. E ele falou assim, não, você tem a personalidade fraca. Porque a pessoa que tem a personalidade forte, ela vai ouvir, ela vai assimilar e ela vai responder. Ela vai ser resiliente. Ela vai ser exatamente, sabe? E eu falei assim, caraca, eu sou uma fraca, na verdade. Eu achava que eu tinha a personalidade forte, na verdade, eu tenho uma personalidade fraquíssima, que eu não aguentava ouvir um nada, não levava desaforo para casa. Eu sempre fui aquela adolescente que não levava... mistura grosseria com personalidade, quando não é nada disso. Que não é nada disso. E ali eu fui fazer esse curso e no meio do caminho, no dia do perdão, cara, Nova Iguaçu deu um nó, porque você sabe como que é Nova Iguaçu, né? Acontece alguma coisa, pronto, choveu. Eu não saía do lugar. Eu comecei a chorar dentro do carro. Falei, Senhor, mas era o dia que eu mais precisava. Eu ia perdoar hoje. Era hoje. Eu comprei o curso para aprender isso e eu não vou conseguir chegar no curso. E não consegui chegar, de fato, no curso. E eu fiquei muito triste e não fui mais pro curso. Até que um dia eu passei por uma situação muito difícil com um familiar meu e eu lembro até hoje, eu sempre ouvi muita voz de Deus, sabe? Sempre fui muito atenta às coisas. E eu lembro que eu estava na minha irmã, assim, e meu irmão chegou. E nisso que meu irmão chegou, era Natal, não, era Ano Novo. E eu tava fazendo a oração que eu sempre faço, de Senhor, me torne uma pessoa melhor, me ensine a perdoar, me ensine a... E foi quando eu aprendi, de fato, que quando a gente pede a Deus paciência, Deus não vai lá e dá paciência. Ele te dá situações para que você aprenda a ser paciente. E quando meu irmão entrou, Deus falou na hora comigo, assim, você não queria aprender a perdoar? Perdoa seu irmão, ele tá aí todos os dias, aparece na sua frente todos os dias. Eu tô todo dia te ensinando a perdoar, é você que não quer aprender. E dali em diante eu aprendi que todo desafio que eu passasse na vida, tudo aquilo que acontecesse, se alguém puxar meu tapete, eu ia tentar entender o porquê que eu estava passando por aquilo, o que eu preciso aprender com aquilo ali. E, de fato, deixou as coisas muito mais leves, né? Quando você olha para um problema e não vê ele como problema, como vê oportunidade, ele como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, tudo muda, né? Sabe o que eu ia te perguntar? Se deu medo de deixar essa carreira consolidada para construir uma nova carreira? Deu medo? Sim, se eu falar que não deu medo, é mentira, né? Como eu falei, eu trabalhava numa grande organização, né? Um banco é uma organização grande, a gente tem muitos benefícios. Então, assim, mas eu acho que medo é algo saudável. O medo, ele tem que existir, ele só não pode parar. Então, assim, era isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu posso ir, mas eu vou com medo mesmo. Sim. Tipo assim, o medo tá aqui, mas é com medo mesmo que você tem que ir, porque eu tenho visto muito aquilo, primeiro você começa, depois você melhora. E eu lembro que quando eu vi isso, eu lembrei que a minha vida sempre foi assim, eu saía de um exemplo, eu trabalhei numa banca de jornal, onde tive oportunidade, esses mesmos patrões, eles fazem parte da minha vida até hoje, que na época eu engravidei do meu filho, e a dona Marta foi uma pessoa que me ajudou muito, então eu dei o meu filho para eles batizarem, então eles foram padrinhos do meu filho, e quando eu fui trabalhar em Madureira, eu trabalhava em Madureira, era muito difícil, eu sofria assédio dentro do trabalho, fora que eu chegava meia-noite em casa, minha mãe ia me buscar no ponto de ônibus. E eu lembro que foi um dia que era aniversário do meu filho de 1 aninho, se eu não me engano. E eles estavam lá já, né, com um bolinho. E eu cheguei às 11 horas da noite do trabalho. E eu conversando com ela, falando o quanto era difícil. Na semana seguinte, eles me ligaram para eu ir trabalhar com eles. E eles falaram assim, vem trabalhar com a gente. Eles têm uma empresa de refrigeração até hoje. Até aqui em Nova Iguaçu também, refrigeração Catavento. Aí eles me chamaram para trabalhar com eles, com refrigeração. Eu fui, aprendi muito, eu sou muito grata a eles, porque aprendi muito mesmo, sabe? E é aquela história de que eu sempre fui dedicada. Antes de vir aqui, eu fiz um script e tal. Tudo bem que
tá aqui, mas assim, eu sempre fui assim, e você acredita que eu sou tão assim, que até hoje eu lembro o script que eu fiz para vender a instalação de ar-condicionado. Na época, tinha começado a vender muito split, e split era coisa que só gente rica tinha na época, né? E a Americana colocou uma promoção e começou a vender muito, e era um produto caro. Então, se as pessoas não instalassem com uma empresa credenciada, acabava perdendo a garantia. E aqui em Nova Iguaçu era a única empresa credenciada, era eles. Aí eu lembro que eu fiz um scriptzinho e eu falava assim, olha, a pessoa ligava, um exemplo, o Rafa ligou, eu quero a instalação de um ar-condicionado de 12 mil BTUs. Eu falava, olha, a instalação, não lembro na época, mas vamos botar, custa R$399, ela vem acompanhada de 4 metros de tubo de cobre, revestimento de Polipex, fio de interligação entre a condensadora e a evaporadora. Se formou em refrigeração. Exatamente. Para vender o produto. E eu vendia muita instalação. Olha que código bom aí, você se torna muito bom no que você faz. Exatamente, sabe? E eu acho que é isso, tudo que você se dedica, eu sempre busquei... Acho que esse é o segredo do teu sucesso. Eu sempre busquei você é muito dedicada no que você faz. Ser muito dedicada, sabe? Se eu tô ali, eu vou dar o meu melhor. Tanto que eu detesto ser mal atendida, sabe? Porque problema todo mundo tem. E eu, por várias vezes, já cheguei com dor na agência, já cheguei com problemas, sabe? E eu sempre atendi todos os clientes muito bem, sabe? Porque eu acho que ninguém tem culpa do que você tá passando. Sim. E fora que você não sabe o que o outro tá passando, às vezes você vai ser grossa com alguém que tá passando por uma situação pior do que a sua, sabe? Então, assim, e eu coloquei na minha cabeça, e quando eu trabalhei lá, de lá eu fui trabalhar numa empresa de veículos, e eles super me abraçaram, porque eu conversei com eles, uma prima minha me deu a oportunidade de participar da entrevista, eu passei na entrevista, e era para ganhar mais, mas era para trabalhar na Barra. E eu lembro que essa irmã que é mais conservadora, que é mais na dela, falou assim, ai, mas você tá aqui pertinho de casa, você vai pegar todo dia o trem lotado, o ônibus para ir pra Barra. Sendo que eu sempre tive essa força de vontade, de crescimento. E eu falei, vou. É o preço, eu vou. Eu quero isso para mim. E graças a Deus que eu fui, Rafa, porque a minha vida só evoluiu dali, sabe? Eu sou muito grata a essa prima que me deu essa oportunidade de participar dessa entrevista, porque dali, minha vida, eu me conectei com pessoas, aprendi como funciona a conexão, porque você se conectar com pessoas que tá acima de você, isso faz muito sentido, você buscar no podcast como você faz, sabe? Olhar ali o Joel J falando sobre evolução, sobre as coisas, e isso te faz querer ser melhor. Então, assim, eu fui trabalhar numa grande empresa, e lá eu trabalhei no grupo Dirija, que era um grupo muito grande, que era um grupo que todo mundo queria trabalhar no ramo de veículo. Eu lembro da minha entrevista que o rapaz falou assim, você entende de carro? Eu falei, nada. Sei o que é a roda. Só isso, mais nada. Não sei nada de carro. E só sei reconhecer o Fusca. Nenhum outro carro eu sei. Eu sou assim até hoje, no caso. Mas eu falei pra ele, mas uma coisa eu posso te garantir, eu sei aprender. E se você me der a oportunidade, eu vou aprender. E de fato eu aprendi, sabe? Eu busquei quais eram os diferenciais, quais era a diferença, o que fazer, sabe? Qual era, esse carro aqui, ele cabe isso, isso e isso. Além do carro, você tem vários acessórios para vender. E dali eu fiquei uns 2 anos trabalhando nessa empresa. Saí de lá e fui trabalhar em Caxias, mais próximo de casa, né? E fiquei lá também um tempo. E lá foi que eu me conectei com o pessoal do banco. A minha mesa era do lado, eu vendia consórcio e acessório. E a minha mesa era do lado do pessoal do banco, que toda concessionária tem, né? Quando você vai comprar um carro e você precisa financiar esse carro, lá tem todos os bancos. Às vezes é o banco montadora, que é o banco da concessionária mesmo. Aí tem o Itaú, Santander, Bradesco. E eu ficava ali com eles. Até que eu tive a oportunidade de participar do processo seletivo, e eu falei, vou, né? Aí fui, mas fui assim, sabe, sem acreditar, porque imagina, nunca foi o que eu imaginei para minha vida, apesar de sempre querer isso, eu estudei em colégio público a vida inteira. Então, assim, na minha cabeça, eu falei, caramba, chegar lá, e cheguei lá de fato. Eu me inscrevi na faculdade para participar do processo, porque tinha que pelo menos estar cursando, e eu não tinha faculdade ainda. Me inscrevi na faculdade, e quando eu cheguei lá
na entrevista, eu lembro que tinha, assim, umas 10, 15 pessoas e o cara, não, eu sou formada em Direito, aí o outro, eu sou formada em Letras. Falei, gente, a minha redação comparada a esse povo. Não vou nem passar. Eu não vou. E eu saí de lá, que eu lembro que eu peguei o Japeri, assim, de volta, né? E a minha mãe me ligou e falou, e aí, filha, como foi? Eu falei, mãe, esquece. Quando me ligaram do banco para falar assim, você passou, foi uma surpresa muito grande. Mas é aquela história de que eu sempre fui muito dedicada. E quando eu falei assim, vou participar, eu nunca tinha participado de um processo seletivo, assim, desse tamanho, sabe? E eu comecei a pesquisar na internet. E eu lembro que tinha uma pergunta que fazia em toda entrevista, sabe? E eu vou até te contar aqui agora. Eu tinha uma mania de participar de entrevistas. Mesmo que eu não quisesse sair do trabalho, mas só para saber como falar, porque agora eu sou aqui falante pra caramba, mas eu tinha uma dificuldade enorme de falar. Então, isso me ajudou muito. Eu fiz muitas entrevistas que eu não tinha, tipo assim, nenhuma vontade de ir trabalhar lá. Vou fazer bem um conteúdo sobre isso aqui. Achei muito bom. Não tinha vontade nenhuma de trabalhar naquele lugar. Tipo assim, não, eu tô super satisfeita aqui, aquilo ali não é pra mim. Mas eu ia lá só pra saber o que iam me perguntar, como que eu ia me comportar. E uma pergunta que hoje em dia eu não sei porque eu saí do Santander, do Bradesco, fui direto pro Santander, então tem 12 anos que eu não faço uma entrevista, mas tinha uma pergunta que eu morria de medo, que era, por que você merece essa vaga? Sério? Essa pergunta era difícil? Sabe o que eu pensei? Qual é a tua maior dificuldade? Qual é o teu maior defeito? Eu achei que essa é uma pergunta mais difícil. Não, eu achava que por que você merece essa vaga? Ainda mais assim, um exemplo, tava ali com várias pessoas. Muito boa. Com várias pessoas com várias pessoas capacitadas, formadas em direito, nisso e aquilo. E eu falei assim, cara, o que eu vou responder quando eles me perguntarem? E eu fui lá e fiz uma pesquisa sobre a empresa, tudo. E quando eu comecei, eu falei assim, então, eu fiz uma breve pesquisa sobre a organização. Um já olhou assim pra cara do outro, tipo assim, ela fez uma breve pesquisa sobre a organização. E eu falei assim, eu fiz uma breve pesquisa sobre a organização e eu vi que o plano de carreira dentro da organização Bradesco realmente funciona. Eu tô iniciando a minha carreira bancária, eu comecei agora a faculdade e eu almejo muito crescer profissionalmente. E para uma pessoa que almeja crescer, uma pessoa que está em busca disso, nada melhor do que estar numa empresa onde o plano de carreira funciona, onde realmente você vai ser reconhecido pelo seu trabalho. E eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor. Essa pergunta e você respondeu desse jeito, dando uma aula. Porque eu me preparei antes. Olha então, assim, que legal você tá falando. Tipo, cara, sério, tu deu muitas chaves aqui. Se você tem medo, você vai lá e enfrenta o medo. Aí você tem dificuldade, você vai lá e treina isso para poder você ser melhor do que você até seria. Exatamente. E você não para. Tipo, você não para. Você não para. Então, eu falei, primeiro, que você aprende. Então, foi o que eu falei. Você vai aprender e medo é normal. O ser humano, ele tem que ter medo mesmo. A pessoa que não tem medo não é... É inconsequente. Ela acaba sendo inconsequente. Entendeu? Então, a pessoa, ela tem que ter medo. Ainda mais eu, Rafa, que sou sozinha, tinha o meu filho. Eu sempre fui o alicerce da minha família, sabe? Eu sempre fui a pessoa que... É nela que a gente vai buscar força, é nela que a gente vai buscar ajuda, não só emocionalmente, mas financeiramente. Então, tipo assim, eu dependia não só de mim, mas de toda a minha família ali. Então, eu tinha medo de errar e errar com o meu filho, com a minha família, com todo mundo. E quando eu coloquei na minha cabeça assim, não, cara, não vai dar errado. Porque a primeira coisa é você acreditar em você, sabe? Se eu pudesse falar alguma coisa, assim, para as pessoas, não deixa de acreditar em você. De realmente a força do trabalho e a fé, ela pode mudar qualquer situação da sua vida. Recomeçar é sempre uma opção, sabe? E quanto mais você recomeça, melhor você fica, porque vão puxar o seu tapete 1, 2, 3, 4 vezes, daqui a pouco você vai estar caindo em pé. Porque... Muito bom. Porque você vai aprendendo tanto você que daqui a pouco você cai em pé, igual gato, sabe? Amei isso. Então, foi assim, eu falei, eu vou com medo mesmo. E me preparei também muito, sabe? Esses 12 anos dentro do banco... Mas isso é óbvio pelo que você falou do seu repertório, de que você se prepara para tudo. Eu perguntei mesmo dessa questão da mudança, porque mesmo preparado, não sei se você já ouviu isso, tem gente que faz 300 milhões de curso, sim, mas não toma
E a, tem a gente, iniciativa de se arriscar. sim, e tem gente que vive mesmo, sabe? Eu falo, tem pessoas que ficam presas, às vezes, em relacionamentos falidos, Sim. porque tem medo do recomeço, de refazer a vida. E, cara, você não tem que ficar presa numa escolha que você fez há 2, 3, no meu caso, há 12 anos atrás, sabe? Porque eu já não sou mais essa Tuellen. Então, a vida, a gente está em evolução o tempo todo. Então, eu não posso ficar presa numa escolha de que quando eu fiz, eu não era essa mulher que eu sou hoje. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. O banco, ele me ajudou muito. Eu falo que eu acho que o ideal seria no colégio. As crianças tinham que já começar estudando gestão financeira, sabe? Sim, As sim. pessoas tinham que ter essa educação financeira de como lidar com o dinheiro, tudo, mas Concordo. você sabe que o governo não quer isso, né? Claro que não. Nem o governo, nem os bancos. Porque ele quer mesmo que você use o seu limite especial com juros Você pague absurdos. juros altíssimos no cartão de crédito. Exatamente. Então, ninguém quer que você tenha uma saúde financeira, que você tenha uma educação financeira. Mas o banco me ensinou muito isso. Por trabalhar com muitas empresas, eu vi muitos cases de sucesso e vi muitas pessoas falindo também, fechando. Imagino. Então, isso me deu esse know-how que eu tenho hoje, sabe? Eu vi muita gente errar, vi muita gente acertar, sei aonde eu posso ir e me estruturar. Não só buscar conhecimento, como eu fiz, mas me estruturei financeiramente. Eu busquei, cara, no ano de 2024, eu fui a melhor do Brasil, né? Fui pra lá, pra São Paulo, ganhar o meu prêmio. Eu batia 200% de todas as minhas linhas, todos os meses. Eu lembro que teve uma reunião que o gerente geral falou assim, a Tuellen tá ganhando mais do que eu. Porque, tipo assim, eu fiz acontecer, sabe? E é aquilo que eu falo, toda fé, ela tem que vir movida de ação. Você precisa fazer a sua parte, sabe? Você precisa acreditar. E eu acreditava mesmo. Eu ouvi muito essa menina que você falou, a Elaine. E eu lembro que eu saía do meu apartamento. Hoje eu comprei um novo apartamento. E eu lembro que eu saía do meu apartamento e falava assim, Senhor, obrigada pelo meu apartamento quitado. Obrigada por todas as minhas metas batidas. E quando eu comecei a bater 100% da minha meta, todos os meses, eu comecei a falar, Senhor, obrigada por 200% da minha meta batida no primeiro dia do mês. E eu falava assim, eu vou bater 200% de todas as linhas. E eu batia 200% de todas as linhas dentro do banco. E assim, quem estiver assistindo, que é bancário, sabe o quanto é difícil. Não, até que não é bancário. Eu nunca fui bancário, mas todo mundo fala da pressão do banco. Sabe o quanto as metas são desafiadoras. Tipo, eu como cliente, pensando em mulheres que têm problema com autoestima. Eu já tive, eu não tenho mais, mas eu já tive muito também. Eu lembro que o Pablo Marçal fala muito que a nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Olha o que você compartilhou de que você tinha problemas de autoestima. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não, até ouvi ele falar e meu coração queimou quando eu ouvi essa frase. Ele fala, a sua dor tem intimidade direta com o teu propósito. Então, as dores que a gente passa provavelmente vão ser soluções para outras pessoas através da gente. Sim. A gente vai resolver essa dor e vai entregar uma solução para o mercado, para o mundo, exatamente. Através de serviço, produto ou até só doação mesmo. E a importância, às vezes, de você ser curada, né? De você se curar para curar pessoas. E hoje eu entendo muito isso, porque durante muito tempo eu quis resolver muita vida de todo mundo e não pensava em mim. E hoje eu entendo que para eu ser boa para você, primeiro eu preciso ser boa para mim. Para eu te fazer bem, primeiro eu preciso estar bem, sabe? E eu falo muito isso sobre relacionamento. Relacionamento tem que ser uma soma de duas pessoas felizes que estão juntas, não a busca por uma felicidade no outro, sabe? De você se sentir bem para fazer bem para o outro. E isso em todas as nossas áreas, né? Seja numa amizade, num relacionamento, mãe, filho. Para eu ajudar minha mãe, primeiro eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar bem para depois eu chegar e fazer por ela aquilo que eu acho que ela precisa no momento. Posso fazer um bate-bola com você? Eu vou falar uma palavra, você fala que vier a cabeça? Pode ser? Pode. Mãe, como é que é ser mãe? Mãe... A minha mãe é maravilhosa, sabe? Mãe, pra mim, é tudo. Não só... Ela é viva ainda, Minha mãe é viva. Minha mãe é uma prova viva de resiliência, de honestidade e gratidão. Por isso que, não pra vou mim, esquecer sua mãe, tá?
Fala com ela. São os princípios, assim, que eu carrego pra vida. É a honestidade e gratidão. Porque foi algo que minha mãe colocou muito forte na nossa cabeça, sabe? Que a gente precisava ser honesta. E foi aquilo que eu falei. A honestidade, ela vai te ajudar nos momentos difíceis. A gratidão vai te ajudar nos momentos difíceis. E a honestidade nos momentos de glória, nos momentos em que você estiver no auge. E você lembrar sempre, sabe? Dos seus princípios, das suas origens. Foi algo que sempre bateu muito forte em mim. Foi isso. A minha mãe, ela é um exemplo de vida. A minha irmã uma vez falou isso no casamento dela. E eu gravei, sabe? A minha irmã gêmea no casamento dela falou: a minha mãe, ela não aprendeu o que era amor, mas ela ensinou a gente a amar. Porque minha mãe, ela foi criada no orfanato, ela ficava sendo jogada de um lugar para o outro, tudo, mas ela aprendeu a gente a se amar, a ser unidos, sabe? E é incrível como uma pessoa que nunca amou, Nunca teve e conseguiu ensinar, porque a gente geralmente dá aquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente é, a gente passa para o outro. Mas ela nunca teve amor de mãe, amor de pai, mas ela, da maneira dela, ela ensinou a gente a amar, sabe? De uma maneira diferente, mas ela ensinou a gente ser unidos, a gente amar. E, de fato, quando eu virei mãe, eu falei, gente, que amor é esse, né? Tipo assim, eu falei, cara, eu achei que eu amava alguém um dia, agora eu sei que... O amor é isso aqui. O amor é isso aqui. Você quer ter um filho de novo? Ai, não sei, acho que meu filho tá com 16 anos, né? Eu tive ele muito nova, então já tá... é muito jovem ainda. Já tá um rapaz, né? Então, assim, hoje em dia, eu tenho muitos sobrinhos e eles me amam, são muito agarrados comigo e eu acabo colocando essa falta, às vezes, neles, esse amor, sabe? né? Esse amor mas é bate-bola, eu vou falar uma palavra, você fala mais rapidinho. Tá. Filho. Filho é a coisa mais importante da minha vida, é meu porto seguro, sabe? Eu falo, se eu pudesse falar pra Tuellen do passado, que falaram assim, você não vai conseguir, você não vai ser ninguém, por que você tá fazendo isso? Já ouvi, tira, é só um carocinho, e hoje eu falo, cara, ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Eu tenho muito orgulho dele, ele é um menino muito estudioso, muito amoroso, sabe? É tudo pra mim, meu filho. Ele é a minha base. O banco, na sua história? Foi algo muito importante para mim, sabe? Foi quem me tornou a profissional que sou hoje. E se hoje eu tô me tornando uma empreendedora, uma empresária, foi graças ao banco. Sou muito grata em tudo, porque tudo que eu tenho hoje foi graças ao banco, sabe? O banco, ele mudou a minha história de vida, sabe? Quando eu fui pro banco, mudou em tudo, a minha mentalidade, a minha história financeira. Então, assim, sou muito grata. Eu só tenho gratidão por todos os anos que eu trabalhei lá, por tudo que eu aprendi e que, graças a Deus, hoje vai ser algo muito importante para eu levar para essa nova carreira, para o empreendedorismo. A estética hoje para você? A estética é aquilo que eu falei, né? Eu acho que a estética, ela veio para melhorar aquilo que a gente já tem de mais bonito, sabe? É você buscar uma evolução hoje o Botox, que é algo que a toxina botulínica, né? Que o Botox é a marca, é algo que todo mundo faz e é algo que é bom, porque ele previne, sabe, as rugas, ele é uma prevenção. Então, eu acho que a estética hoje veio para melhorar a autoestima, para, de fato, te tornar uma pessoa, assim, melhor, de você se olhar no espelho e ver que tipo assim, o tempo passou, mas tá passando cada vez melhor, sabe? Tô mais bonita, mais gostosa. Mais bonita. E hoje eu tenho essa impressão de que as pessoas é mais bonita do que eram antigamente. Sim, é mesmo. Qual o conselho você gostaria de ter recebido lá atrás? A Tuellen mais jovem. Qual o conselho você gostaria de ter recebido? Assim, de esse conselho que eu acabei eu mesma se dando, né? Me dando, você né? Você se deu conselho. Mas de não desistir, de que você é capaz, de que você vai conseguir. Porque a primeira coisa que eu ouvi quando eu engravidei é de que você não vai conseguir fazer uma faculdade. Hoje eu tô na minha 3ª faculdade. Então, assim, você não vai conseguir ser ninguém. E graças a Deus, hoje eu tenho uma boa casa, fiz boas escolhas, tenho um filho, ele estuda nos melhores colégios de Nova Iguaçu. Meu filho fala inglês fluente.
fluente, sabe? Já viajamos para fora, que era algo que eu nunca imaginei na vida. É aquilo que eu falei até no início, sabe? Hoje eu vivo verdadeiramente o sobrenatural de Deus na minha vida. Porque aquilo que eu sonhei para mim foi realizado, aquilo que era meu, sabe? Eu sempre sonhei em trabalhar, ser uma reconhecida, trabalhar numa grande empresa, ter um apartamento, um carro. E eu lembro, tipo assim, é aquilo de ser grata no pouco e Deus te dá o muito. Meu primeiro apartamento era pequenininho e eu lembro que tinha um quadro na sala que falava assim, e eu chegava todos os dias, subia 4 andares, porque não tinha elevador no meu apartamento, subia 4 andares e eu chegava na sala e eu olhava para aquele quadro e eu lia e eu chorava, que falava assim, um dia eu orei por coisas que eu tenho hoje. Ah, que lindo. E, de fato, um dia eu orei por coisas que eu tinha, sabe? Eu tinha o meu apartamento, era pequenininho, eu tinha o meu filho, um carro, sabe, que me levava para onde eu queria, um carro legal. E hoje eu vivo verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, aquilo que Deus tem para aqueles que o amam, porque hoje eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu não imaginava a Tuellen empresária, empreendedora, Tuellen dona de uma clínica de estética. Hoje eu vivo o sobrenatural, porque é aquilo que eu sonhei e eu achei, sabe? Eu lembro que eu entrava no meu apartamento e falava assim, caraca, venci na vida, sabe? Eu achava que aquilo ali já era o topo para mim, sabe? Que eu já tinha... Poxa, eu vim de uma família muito humilde, sabe, Rafa? Eu morava num barraco com 6 crianças, era um cômodo, sabe? O banheiro era do lado de fora, a gente passou fome, passou necessidade, sabe? Vim de uma... E não tenho vergonha de contar a minha história para ninguém, sabe? Pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha história, eu tenho muito orgulho da onde eu vim e aonde eu tô, sabe? Eu olho a minha trajetória e falo assim, cara, eu era uma menina improvável que tinha tudo para dar errado, sabe? Tudo. E graças a Deus eu dei muito certo. Hoje eu sou muito grata a Deus por tudo. Hoje eu vivo o sobrenatural dele na minha vida. Eu tenho certeza que, como os planos deles são melhores do que os nossos, os planos deles com certeza vão dar mais certo do que o nosso. E se um dia eu achei que eu venci na vida e que já tinha dado certo, o que Deus tem preparado para mim é muito maior, Imagina sabe? daqui a 10 anos. Quando você olha para o futuro, o que você quer? Quando você pensa assim, projeção de futuro. Sim, eu pretendo, né, ser referência dentro da minha área. Eu quero muito que a minha clínica possa crescer, eu possa não só fazer por mim, mas por outras pessoas, empregar pessoas, gerir pessoas, como você falou, né, ter novas unidades. Eu espero que dê muito certo e que futuramente minha vida seja assim. Pretendo continuar estudando, né, para me tornar uma biomédica. Quem sabe vou ser uma biomédica mesmo, vou trabalhar com essa parte que é algo que eu gosto muito, ou vou me apaixonar pelo empreendedorismo, pela gestão, assim como eu me apaixonei pela estética. Vamos ver, né, o que Deus tem preparado para o meu futuro aí. Eu espero que seja exatamente... que eu viva exatamente aquilo que ele quer para mim, sabe? É isso que eu peço a ele, que não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. O que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Sobre você, sobre o trabalho, sobre qualquer assunto, assim, que você não queria deixar de sair dessa manhã aqui sem dar um recado. Ah, assim, a gente falou sobre bastante coisa, né? Mas se hoje eu pudesse deixar um recado, assim, para que você não deixe as palavras entrarem no seu coração, para que nenhum fator externo te paralise, te deixe naquela situação, porque eu fui uma menina improvável, engravidei muito nova e eu tinha tudo para paralisar. E aos 22 anos, por exemplo, quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu olhava assim ao meu redor e falava assim, caramba, eu não conhecia nenhuma menina de 22 anos que tinha chego onde eu já tinha chego, sabe? Então, assim, e por que eu não deixei nada entrar no meu coração, sabe? Eu ouvi muita coisa, sabe? Eu era uma menina de 17 anos com um bebê no colo, então eu ouvi muita coisa de que você estragou a sua vida, por que você fez isso? E a gente não escolhe, né? Eu acho que errar é humano, persistir no erro que é uma burrice, sabe? Então, assim, meu filho é a melhor coisa da minha vida, mas eu não posso dizer que foi algo certo que eu fiz. Eu era uma adolescente, uma menina cuidando de uma criança, mas eu não deixei que nada que as pessoas falassem para mim me paralisasse, sabe? Pelo contrário, eu usei tudo aquilo para me tornar mais forte. E
falar pra você que, cara, recomeçar foi aquilo que eu falei já aqui. Nunca é do zero. Nunca é do zero. E recalcular a rota. Quanto mais você recalcula, mais você aprende que você pode fazer isso quantas vezes for necessário, em quantas áreas for necessário na sua vida. Seja na sua vida financeira, seja na sua vida amorosa, seja em um casamento. Você não tem que viver infeliz, sabe? Eu falo, hoje eu prezo muito pela minha felicidade. E é algo que eu coloquei lá atrás, né? é inegociável pra mim, sabe? A minha felicidade, o meu bem-estar hoje é inegociável. Eu acho que eu sou a favor do casamento, eu sempre falo isso, mas eu não sou a favor de você viver infeliz por isso. Porque talvez foi uma escolha que você fez lá atrás, Na sua versão mais jovem. quando você ainda era jovem, quando você pensava diferente. Então, hoje eu falo, as pessoas, elas ficam muito presas, sabe, em decisões que elas tomaram e acham que não podem mudar aquilo ali. Acham, seja no emprego, não, mas aqui é o meu certo, eu não posso sair daqui, porque aqui eu tenho um plano de saúde e tal. Essa era você lá atrás, mas hoje é essa cabeça que você tem? Ou você quer mais, você quer empreender? Eu quero ser protagonista da minha história, sabe? Eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Então, eu não quero mais ser a Tuellen bancária. Não quero ser mais vista como a Tuellen bancária, sabe? Eu quero ser vista como a Tuellen empresária. E, se Deus quiser, uma empresária bem-sucedida. Já tá sendo, né? Só de você já ter tido tanta coragem, tanto investimento em você e na mudança e no conhecimento e não acreditar, cara, isso para mim já é o sinônimo do sucesso, de ser bem-sucedido. Sim, A empresária já tá acontecendo, na verdade, né? Sim. Muito bem-sucedida, porque você trouxe suas irmãs para o projeto, né? Sim. Seja para qual área for também, cada uma for seguindo, mas está inspirando pessoas. Você tem um propósito grande que não é só vender a beleza e a estética, mas de alguma forma vender até quase um autoconhecimento, porque é saber qual é a tua melhor versão a gente pode criar de quem você já é. Isso é fantástico, porque às vezes uma pessoa comum nunca fez um procedimento, ela quer muito até melhorar, mas ela vê esses padrões inalcançáveis, então ela sempre acha assim, pô, isso aqui não é pra mim. Eu não vou conseguir ter o bocão da fulana. E realmente talvez eu também não consiga, a não ser com muito, muito, muito procedimento. E aí vai transformar tudo quem eu sou. Exatamente. Então encontrar um espaço que os profissionais tenham esse olhar, a gente não tá buscando ninguém, a gente tá buscando você na tua melhor versão. Exatamente. Vamos levantar esse olhar, vamos tirar um pouquinho essas ruguinhas, vamos tirar botar os fios aqui. Isso é fantástico, sabe? Exatamente. E que as pessoas saiam dali, sabe? Não só transformada fisicamente, mas que elas sintam, sabe? Não só o cuidado, o carinho, mas que elas veem ali realmente que elas foram ouvidas, que ali elas vão estar buscando de fato a sua melhor versão e nada que seja inalcançável. Eu não quero vender padrões, eu quero vender exatamente isso. Eu quero vender a sua melhor versão. Eu quero que a pessoa chegue ali e de fato eu entendo a dor dela. Tanto que eu até brinquei, eu falei, futuramente eu acho que eu vou ter uma clínica, um espaço, né? Que tenha todos os profissionais, sabe? Perfeito. Dentro da própria clínica. Que ali que tenha uma psicóloga, uma nutricionista e que ali ela possa entender tudo. Eu vim aqui buscar só a estética ou eu tô precisando realmente primeiro passar por uma psicóloga, tentar entender se o que eu tô buscando é de fato alcançável, se é de fato o que eu preciso nesse momento, que é muito daquilo que você falou do cabelo, né? Nem era o que você precisava, mas talvez se você tivesse sido ouvida naquele momento, você não teria se arrependido, sabe? E graças a Deus que foi um cabelo e que o cabelo cresce, mas tem muita coisa na nossa vida que a gente faz e que muda a nossa vida para sempre, sabe? As escolhas, elas têm que ser sempre baseadas em situações, se você está no melhor momento para tomar aquela decisão, sabe? Eu costumo dizer que hoje eu não tomo decisão com raiva, nem com fome. Não é ruim, isso aí, não é para tomar decisão. Porque eu com fome eu fico muito estressada. Eu falo, eu não tomo decisão nem com raiva, nem com fome, nem chateada com nada. Para eu tomar uma decisão, eu tenho que, cara, inclusive foi uma das coisas que o meu gestor falou comigo quando eu sentei com ele para conversar com ele. Ele falou, Tueli, o pouco que eu te conheço, você é muito decidida e você já se preparou para isso. Você vai. Então eu não vou insistir em você ficar aqui. Ele até falou no início e tal, aí depois ele falou, mas para você chegar até aqui para falar comigo é porque você já decidiu, porque eu sou muito assim, sabe?
Antes de tomar qualquer decisão na minha vida, primeiramente eu coloco Deus na frente de tudo, sabe? Eu acho que é o princípio você colocar Deus no negócio, sabe? Entregar tudo, não só a sua vida, como sua vida financeira, seu trabalho, tudo que eu faço até hoje, eu coloco Deus na frente. Se eu vou comprar um carro, eu falo, Senhor, se for da tua vontade, que tudo dê certo, que as coisas aconteçam, se não for, que venha dar algo errado, que eu venha entender que não é o momento certo, sabe? Então eu acho que isso é muito importante pra gente. E Qual o procedimento que você mais gosta? o Botox, né? Eu também A amo. toxina botulínica. Cara, eu vi Eu- que era assim, um meme, que era assim, tipo, você não tá. Você não tá triste, só tá faltando botox. Só tá faltando Ai, meu Deus, Botox. é isso. Exatamente, eu Ai, que falo, raiva, a academia gente. acaba com o meu botox. É, Rápido. acaba, né? E Sim. eu fico brincando com a minha personal quando eu tô lá, né? E ela já até se acostumou. Às vezes eu vou fazer cara feia, ela tá fazendo cara feia, olha o Por Botox. quê? Por quê? Você tá louca? Ela olha o Botox. Porque eu faço falo isso tanto olhando pro assim. espelho, eu fico assim, tem que rir, mas não tô Eu conseguindo. falo pra ela, ai, meu Botox. Aí de tanto eu falar, ai, meu Botox, aí toda vez que eu tô fazendo É a tua frase, ai, meu alguma botox. coisa assim, ela fala, ó, Botox. Porque eu tô fazendo cara feia, alguma coisa assim num exercício. E pra mim é o queridinho, sabe? Foi o meu primeiro procedimento estético, Meu também. foi o Botox. Depois teve outros, né? Como eu falei pra você, eu tinha esse problema de autoestima. Graças a Deus, hoje eu busco, sabe, Esse entender que autoconhecimento, né? esse autoconhecimento que eu acho que é muito importante, Rafa, a gente É se sim. conhecer, sabe? A gente saber quem verdadeiramente a gente é, quais nossos princípios, sabe? Principalmente conhecer. Eu acho que a terapia me ajudou muito a ressignificar muita coisa na minha vida, muita, Por isso que vai ser sabe? muito bom você ter terapeutas na sua clínica, porque isso vai ajudar muitas mulheres também. Sim, A sim. estar lindas, sim, a estar com procedimento, mas olhar pra dentro primeiro, Sim, porque faz muita diferença. exatamente. Faz muita diferença. Para que não haja futuramente, mais uma vez, essa onda, né, de desarmonização, entendeu? Das pessoas cheirarem. Porque se lá atrás já tivesse visto com esse carinho, talvez hoje não estaria acontecendo isso. É As verdade. pessoas já teriam se preparado, sabe? Até porque tem muita coisa que as pessoas querem realmente tapar buraco, até mesmo na harmonização. Às vezes o ideal é você tratar a pele com um bioestimulador de colágeno, Sim. alguma coisa do tipo, e na verdade você já começa preenchendo, e não é assim, sabe? Para futuramente isso não vir te atrapalhar, porque não adianta, né? A gravidade já puxa tudo para baixo. Sim, Então, é normal, né? gente, Envelhecer é normal também, gente. e chega uma fase da nossa vida, da idade, que a gente para de produzir realmente colágeno, né? A gente vai produzindo cada vez menos. Então, o ideal a gente sempre buscar isso, sabe? Como eu falei, né? Tô fazendo a faculdade e sempre estudei muito, sabe? Sempre busquei muito. O conhecimento liberta também, né? E eu falo que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Aquilo que você aprende é seu, sabe? A pessoa pode tirar qualquer coisa, mas aprendizado é pra você, não é pro outro. Então, tipo assim, eu sempre busquei me preparar demais. Pô, quando eu decidi, que virou essa chave, que eu fiz o primeiro curso lá com a Natália, depois disso eu fiz 16 cursos livres na área da beleza, fiz curso de vigilância sanitária pra entender, sabe, como funciona uma clínica, o que pode, o que não pode, justamente para me preparar para que nada dê errado, sabe? Para que tudo dê certo. Então, por isso que eu saí de lá com muita certeza, sabe? De que vai dar certo, e porque eu me preparei para isso, eu busquei isso. Sim. Eu acho que é o que as pessoas Você tá precisam pronta pra fazer. essa fase nova, né? As pessoas precisam se preparar para estar pronto, sabe? Eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim, você precisa estar pronto quando a sorte chegar, né? Sim. Que foi, eu não me lembro quem foi, mas foi numa reunião e o rapaz falou assim, ele era o único que sabia falar inglês e tinha uma reunião muito importante e ele era assistente do diretor. E ele se tornou diretor nesse dia porque ele foi para lá fazer a reunião, porque ele era o único que falava inglês fluente. Então, você estar preparado quando a sorte chegar, né? A sorte chegou para ele e ele estava preparado. Então, eu sempre me preparei muito, sempre busquei muito me preparar para que quando as coisas acontecessem, de fato, que eu sabia que um dia eu ia me tornar uma empresária e o dia que eu tivesse as condições para aquilo ali, eu estivesse preparada, sabe? Ai, eu tô apaixonada por você. Mesmo obrigada. Que humildade, sabe, que você tem de tudo que você construiu, que não é nem a sombra do que tá por vir, tenho certeza disso. Amém. Mas de compartilhar isso, assim, de compartilhar. Eu tive vários
vários insights aqui, conversando com você, eu tô tendo os meus próprios insights. Eu tenho muito disso, de o que eu posso fazer com essa conversa que a gente tá tendo, sabe? Sim. Porque acho muito legal você poder dizer de onde você veio e para onde você tá indo, sabe? Sim. Isso é inspirador, porque eu falo muito, tô aqui no meu canal, que quando a gente vê que uma pessoa venceu, a gente... Primeiro, quantos vencem quando uma pessoa vence? Então, vence uma família, rompe uma geração de escassez, de problemas, enfim, muita coisa. Uma camada bem profunda. Mas, de uma forma simples até, o quanto alguém pode ouvir uma história e falar assim, cara, eu também consigo, sabe? Tipo, tem alguém falando ali que o que fez foi estudar muito, trabalhar de uma forma até obcecada, sabe? Eu falo muito sobre isso. Acho que eu ouvi, acho que foi o Thiago Nigro falando. O pessoal mete malho no Thiago Nigro, mas ele tava falando, tipo, um dos segredos das pessoas de sucesso é um trabalho obcecado. Assim, é muita certeza que aquele trabalho tem que ser de excelência, tem que ser muito bom, tem que ser... Você tem isso latente em você e veio lá de trás e sem ninguém ter te ensinado exatamente isso. Porque da forma que você conta a sua jornada, muita coisa você teve que aprender no caminho. Sim. E aí você falou, não, tá, eu venho, quero mais. E o próximo passo? E o próximo nível? E agora? Porque você podia ter ficado já em vários sucessos que aconteceram, você podia ter ficado ali. Porque foram bons, foram muito bons. Sua história é muito boa, a jornada. Você podia ter ficado no banco nessa ascensão também e se aposentar com um bom salário, com uma boa estabilidade, mesmo Flávio Augustão que a estabilidade não existe, tá? Mas você podia ter ficado nessa possível estabilidade. Mas aí você vem e fala, não, e agora? Qual é o próximo passo? Exatamente. Aí agora? Qual é o próximo nível? Tá, e agora? O que eu vou fazer? E ainda compartilhar isso é muito bacana, porque eu tenho se alguém vai ouvir e falar assim, eu também consigo. Sim, e às vezes as pessoas até nem precisa estar em uma grande empresa, se prende, sabe, a uma empresa onde ganha às vezes um salário mínimo e se ela parar e pensar e falar assim, cara, eu tenho muito isso de empreender, né? Esses dias eu comprei na Shopee um kit de xícara, lindo, as xícaras, sabe? Dourada, assim e tal. A xícara era R$ 38. Eu falei, caramba, imagina, se eu vender isso aqui por R$ 100, as pessoas compram. Muito bom. Se eu vender isso aqui por 120, as pessoas vão comprar. Tu quer vender tudo, cara. E eu falo assim, como que tem gente desempregada? Como tem gente que fala assim, não tem de onde tirar, eu não sei o que fazer. Tem tanta coisa para ser feita. Hoje tem tanta facilidade, principalmente com a internet, sabe? Eu falo, cara, se você olhar o kit de xícara, é a coisa mais linda. Falei, em qualquer lugar que eu chegar e falar assim, custa R$120, R$150, a pessoa vai pagar, porque é muito bonito, sabe? É toda desenhada, meio retrô, assim, com as bordas douradas. R$38. Eu falei, e as pessoas, sabe, presas, às vezes, num emprego infeliz, numa situação, às vezes, até desumana. Porque existe muito. Do podcast, eu falo muito isso. Eu fui muito tocada por vários conteúdos. O primeiro conteúdo que me chegou, gosto muito de compartilhar isso, foi do Pablo Marçal. Foi um cortezinho, um momento também muito difícil na minha vida, que ele falava assim, tipo... Eu fui impactada por alguns microconteúdos, mas o primeiro foi assim, ou você empreende ou você vai ser escravo a vida inteira. E assim, é forte, essa mensagem é para alguns, não é para todo mundo, nem todo mundo tem que empreender, e a gente não vai entrar nessa camada porque o pessoal também é chato. Mas ele quis dizer assim, se você quer escolher alguma coisa sobre você, sobre quem você é, sobre sua vida, empreende. Foi o que eu falei, ser protagonista, né, da sua história. Eu escolhi ser protagonista da minha história. Eu escolhi não trabalhar mais pro próximo, sabe? Aquilo que a Tuellen ela vai ser para ela agora, sabe? Eu vou me doar aquela doação toda, aquilo tudo que eu fui pro Bradesco, pro Santander e por todas as empresas que eu passei, que graças a Deus eu nunca fui demitida. Eu sempre pedi demissão para ir para um novo emprego, porque sempre fui uma pessoa muito dedicada, sabe? Nunca... Minha mãe também ensinou isso muito pra gente. Eu comecei a trabalhar muito nova, eu acordava passando mal, minha mãe falava assim, não pode faltar emprego não, porque você tem que ir, porque se você faltar hoje, seu patrão pode ver que você não é necessário, e a minha mãe tinha essa mentalidade, e tem até hoje, sabe? E eu vivi aquilo ali. Mas muito bom. Me dediquei muito, e graças a Deus, ela me transformou na mulher. Sua mãe criou você sozinha? Sozinha, 6 filhos. Cara, que mentalidade forte que sua mãe tinha também, mesmo no que você compartilhou da escassez ou da falta. Sim. Que mentalidade? Forte de vamos trabalhar, vamos agitar a vida, vamos embora. São 5 filhos dela e uma adotada, que foi morar com a gente com 12 anos de idade. Olha isso. E tá até hoje. Minha mãe, cara, aquilo que eu falei, minha mãe é uma mulher incrível, sabe?
eu lembro que essa... Beijo pra sua mãe. Que linda. A gente adora uma mãe. Eu lembro que a Lucimar, né, que é essa minha irmã adotada, tipo assim, Natal, se minha mãe ela não pudesse comprar, um exemplo, um chinelo, o chinelo arrebentava, minha mãe botava prego até poder comprar para todo mundo. Se ela não pudesse comprar para os 6 filhos, porque a Lucimar era filha, assim como todos os outros, até mais. Minha mãe fez muito pela Lucimar e faz até hoje, porque ela é uma pessoa que ajudou muito. Ela foi para casa da minha mãe adolescente, ela ajudou praticamente a criar a gente, que a gente se criou, né? Que minha mãe trabalhava muito, então, tipo assim, eu Foi todo mundo falo... se ajudando. Eu falo que eu criei os meus limites, eu criei os meus princípios, sabe? Porque eu não tive ali um pai ali para me ensinar, não tive uma mãe ali presente, porque ela precisou ser pai, ser mãe, trabalhar muito, sabe? E teve várias fases da nossa vida muito difícil. Eu lembro que uma fase que me marcou muito, que minha mãe estava desempregada já, acho que uns 6 meses, a gente passando necessidade, com a ajuda das pessoas, e aquilo da fé também, sabe? Eu fui criada, essa irmã mais velha, que é a adotada, ela levou muita gente para a igreja e ajudou muito, que eu lembro que a gente acreditar. E quando eu olho para o meu passado, eu falo, cara, por que eu deixei isso em algum momento da vida? Porque eu era uma criança que acreditava muito e sempre fui essa pessoa, sabe? E eu lembro que era Dia das Mães e ia ter um sorteio no colégio para uma vaga de merendeira. Imagina, 80% das mães desempregadas, né, no colégio público. E eu e minha irmã gêmea saímos de lá, botamos o nome da minha mãe no sorteio, saímos de lá, chegamos em casa e falamos pra minha mãe assim, mãe, arrumamos um emprego pra senhora. E com a certeza de que a gente tinha arrumado um emprego pra ela. Ela falou, como assim, filha? Não, que vai ter um sorteio. A minha mãe, filha, um sorteio? Ué, mãe, mas você vai ser sorteada. Foi ela? Foi a sua mãe? Amiga, eu cheguei lá no sorteio, no Dia das Mães, eu lembro até hoje, a gente devia ter uns 11 anos, assim, 10, 11 anos, eu e minha irmã gêmeas, o pátio lotado de mães, a diretora era Fátima Muniz, a diretora do colégio, eu lembro até hoje. E você chegando só pra pegar a faixa da sua mãe, de merendeira, tipo... E a gente, eu e minha irmã, fomos pra dentro do banheiro do colégio, ajoelhamos e começamos a orar pra Deus pra que desse aquela vaga de emprego pra minha mãe. E... a minha mãe foi sorteada, você acredita? Acredito muito. E a minha mãe foi merendeira lá do colégio durante muito tempo. E durante muito tempo no início foi até difícil. Assim, eu passei coisas, assim, eu falo, não tem vergonha. É proibido por lei, restaurante, colégio, dar a comida que sobra, sabe? E eu imagino como que era a dor da minha mãe saber que a gente não tinha o que comer dentro de casa e não poder levar. E eu lembro que a minha mãe, a gente tinha a mochila do Estado, né, que o Estado dava. Minha mãe cortava as PET, assim, as garrafas de PET, colocava o arroz, o feijão e colocava nas nossas mochilas escondida. Escondida assim, né? Que eu tenho certeza, a dona Fátima tá vendo isso aqui agora, eu tenho certeza que ela sabia, mas ela fazia vista grossa, né? Porque ela não podia deixar, então ela fazia vista grossa para aquilo ali. Você quer acabar comigo logo no finalzinho? Para aquilo ali que estava acontecendo. E eu lembro que uma vez eu fiquei com muita vergonha que minha mochila arrebentou. Caiu? Na porta do colégio. Caiu a comida? E foi comida pra tudo quanto é lado. É sério? Sério. E eu fiquei muito chateada com a minha mãe naquele dia, sabe? Eu fui pra casa, eu falei, meu Deus, que vergonha, eu não quero nunca mais voltar no colégio, que todo mundo viu isso, que não sei o que não sei o que lá. E depois que eu fui mãe, eu imaginei assim, cara, qual era a dor da minha mãe ver um monte de comida e os filhos não ter o que comer dentro de casa. Então, tipo assim, hoje cara, eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho, da mulher que ela é, da mulher que ela fez a gente se tornar, sabe? Porque ela foi incrível. Eu não imagino passar pelo que ela passou, sabe? Com 6 filhos e ainda assim ser forte, ser grata a Deus nos momentos difíceis. Então, cara, eu entendi muito e eu virei muito amiga da minha mãe depois que eu fui mãe. Muito, porque eu entendi tudo que ela sentia, sabe? Eu fui a primeira filha da minha mãe ser mãe, né? Fui muito nova. E quando eu fui mãe, eu falei assim, cara, eu não imagino passar pelo que minha mãe passava, sabe? Eu lembro que uma vez ela até brincando falou assim, eu falei, mãe, porque quando a gente falava assim... que tudo ela dava graças a Deus. Eu falava assim, mãe, tô com dor de cabeça. Ela, graças a Deus, porque você tem cabeça. E eu falava, mãe, isso até hoje... Eu falei, mãe, isso até hoje eu não entendo. Ela, filha, o que eu podia falar? Eu não tinha dinheiro para comprar o remédio. Então,
eu ia dizer o quê pra você, sabe? Eu só podia dar graças a Deus e pedir pra Deus, Senhor, passa a dor de cabeça da minha filha, porque eu não tenho condições de comprar um remédio pra ela. Então, assim, graças a Deus que ela criou os filhos dessa maneira, sabe? E hoje eu não tenho vergonha nenhuma de contar nada do que eu passei, sabe? Pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha mãe, da minha história. Ai, meu Deus. Eu falei que eu não tinha condições nenhuma de fazer aquela trem de chamei minha eu do passado pra, Eu também não tenho, não. pra tomar um café, porque não vai sair nada. Porque no momento que eu falar pra aquela menina que ela conseguiu e que tudo que falaram pra ela, tudo que ela passou, não transformou ela em nada, sabe? Que tudo que a gente viveu, tanto na infância quanto na adolescência, não ditou quem eu ia ser, sabe? As minhas dificuldades não me transformaram em ninguém, pelo Quem te vê assim não deve nem contrário. imaginar a tua história, cara. Quem te vê assim, Não, linda, loura, gostosa, empresária, com esse sorrisão, com essa energia boa, não deve nem imaginar a tua história. Não deve nem ter noção da tua história. exatamente. E eu tenho ciência disso, sabe? Eu vejo, até porque, você sabe, né? A gente é mulher bonita é julgada, né? Onde você vai, eu nunca fui muito bem recebida em nenhum emprego que eu ia, porque as pessoas sempre olhavam assim, sabe? E ninguém imagina, por isso que hoje eu falo, eu não trato ninguém mal, porque ninguém imagina o que o outro tá passando. Eu tô vendo aqui a Rafaela linda, maravilhosa, mas talvez você tenha algo que só você e Deus sabe? Uma dor que só você conhece, algo que te machuca. Às vezes eu vou falar algo que vai te doer, então pra quê, sabe? Pra que tratar o outro mal se você pode dar o melhor, melhor que você tem. pra você receber o Eu melhor, vi uma sabe? vez, eu queria muito lembrar, porque eu ouço muito conteúdo. Às vezes eu tô trabalhando, ou fazendo uma outra coisa, eu tô ouvindo um conteúdo. Aí depois eu não sei de quem foi. Porque eu gosto sempre de citar a fonte, mas eu não lembro dessa vez. Eu não sei se foi de algum filósofo, eu gosto muito de filosofia também, mas o cara falou assim: nunca perca a oportunidade de ser gentil com alguém. Nunca perca, nunca perca. Você pode ver, Tu, que isso é tão raro que quando às vezes a gente é gentil com alguém muito aleatório, a pessoa não acredita. Exatamente. Às vezes esse dia eu tava Eu ouvi de um amigo meu carregando a isso. bolsa de uma mulher, ela não acreditou. Uma senhora, eu falei, deixa eu levar sua bolsa. Ele falou, Tuélia, é muito difícil, você não pode até não entender, mas é muito difícil pessoas como você. Então, às vezes, você atrai muitas pessoas, porque não só pessoas boas, mas também pessoas ruins, porque o mundo tá carente de atenção. E você é uma pessoa que você dá atenção. Os velhinhos chegavam lá Imagina, no na banco. agência. Cara, eu passei situações. Uma vez eu ajudei um velhinho, sabe? Que ele chegou lá e ele falou que não tinha dinheiro pra ir embora. Ele foi lá buscar um empréstimo e escondido, né? Porque é proibido no banco. Tu deu dinheiro pra ele ir embora? Dei dinheiro pra ele. Certeza. E ele ia lá toda semana conversar comigo. E às vezes ele não tinha. Eu falava, mas por que você tá aqui? Não tenho mais como te dar dinheiro. Eu não posso fazer isso, pelo amor de Deus, eu vou perder meu emprego. Não faz isso, sabe? Muito bom. E é difícil hoje. As pessoas estão carentes de atenção. As pessoas hoje querem um abraço, às vezes. Foi aquilo que eu falei para você. Eu quero que a minha clínica seja realmente vista Posso como... lá conhecer essa clínica? Claro, vai ser um prazer. O prazer vai ser meu. Eu vou gostar muito de você lá. Vai ser um prazer te receber. Tá tudo muito bonito, sabe? Eu sou muito dedicada em tudo. Eu gosto muito de decoração, das coisas. Eu faço tudo. Eu mesmo fui lá, comprei as coisinhas. E vai ser a primeira clínica, igual a da Natália Beauty. Vai ser a primeira clínica de estética humanizada e mesquita. Exatamente. Em Nova Iguaçu. É Nova Iguaçu? É aqui em Nova Iguaçu, no Lumina. Eu achei que era Mesquita. Não, é porque eu morava em Mesquita, né? Eu tá. fui nascida e criada lá em Mesquita. Morava lá na Coreia. Mas é aqui, então? É aqui em Nova Iguaçu. Agora eu moro em Nova Iguaçu. E a clínica é aqui no Lumina, aqui pertinho. Pertinho. É, pertinho de você. Eu vou esperar você lá para você conhecer, vai ser um prazer enorme. Já tá sendo um prazer te conhecer, hoje foi incrível. Que dia. Eu tava morrendo de medo desse dia aqui, eu falei para você, tava com dor de barriga, tudo, mas você é incrível, deixou tudo tão natural, parece que realmente eu tô aqui conversando com uma amiga. Obrigada. Nem parece que eu tô num podcast, né? Ficou tudo muito tranquilo, aquele medo, eu tava aqui suando, falei, ai meu Deus, como vai ser, e você...
eu acho que você transmite essa paz, sabe? Essa leveza e deixa tudo muito leve. E é de fato, a gente transmite, sabe? Aquilo que a gente é. E provavelmente você tem isso com você e você ama tanto o que você faz com tanto amor, com tanto carinho, que você transmite isso para as pessoas. E hoje eu me senti tão à vontade aqui, mas de uma maneira que eu nem esperava. Foi surpreendente, assim, sabe? Eu tô saindo daqui surpreendida de como foi natural, de como foi tão fácil conversar, fazer esse bate-papo com você. Eu espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa depois fazer um segundo episódio, uma segunda edição, falando dos serviços da clínica, falando... Sim, vai ser Quem sabe suas irmãs aqui com a gente e a gente fazer um grande podcast aqui com elas também falando um pouquinho. Traz o lenço, né? Porque se vinha as irmãs, esquece. Não tem condições. História. Não tem condições de a gente ir por esse caminho, não. Só pra gente falar da estética mesmo. Senão se eu estiver aqui com você, suas irmãs e as histórias, eu vou passar mal. Não posso. Não dá. Mas vai ser um prazer a gente falar bem mais dos serviços também, sabe? Trazer as pessoas conhecerem a clínica. Verdade, trazer os exemplos, trazer os serviços pra cá, trazer as discussões da estética mesmo, da evolução da estética no Brasil, da evolução da estética no mundo com relação a serviço, a possibilidades. Eu tenho visto muito, como eu escuto muito podcast, tu estava vendo um podcast que eu achei incrível, que deve ser muito natural para quem é da área, mas como eu não sou da área, para mim tudo, eu tento ouvir um pouco de cada coisa para criar repertório. Mas que muita gente estava falando que tem muitos consórcios, agora já tem consórcio para a parte da estética. Eu já tinha ouvido sobre consórcio de carro, moto, essas coisas é fácil. Mas eu tinha ouvido até para silicone ou para cirurgia mas agora plástica. eu ouvi a parte da estética. Sabe? De você ter um serviço recorrente. Eu falei, cara, tem muita coisa surgindo no mercado também. E hoje é tudo muito mais acessível, né? Antigamente você via a estética como algo assim, só para rico, né? E hoje não. Hoje você vê que todo mundo faz. Hoje todo mundo já fez algo para beleza, para estética. Hoje em dia você vê até as mulheres que não tinham esse costume, né? As mulheres mais maduras, hoje já se cuidando mais, sabe? Eu vi um TikTok esses dias, engraçado, né? Que justo na minha vez de ser velhinha, de ficar lá no tricô, não é mais. Crochê, as velhinhas estão fazendo crossfit, estão fazendo musculação. Eu falei, poxa, justo na minha vez, aí agora não vou mais ficar lá sentadinha na varanda, tomando meu café. Fazer bolo, não. A gente vai ter que ir pra academia mesmo. E é exatamente assim, sabe? As pessoas têm buscado muito isso. Porque a estética não é só a beleza, sabe? É saúde, é buscar, bem-estar, autoestima, que isso eu acredito muito nessa parte, sabe? De verdade, eu sei que é um serviço, é um produto e a gente precisa fazer dinheiro também com o que a gente vende de trabalho, mas eu acredito muito que a estética também está muito ligada a uma autoestima, a um autoconhecimento, assim, de você poder se permitir ser a sua melhor versão, sim. Porque por muitas vezes, é o que você falou, a mulher bonita é muito julgada. Então, às vezes a pessoa cria tanto repertório, quer ser inteligente, quer ser bem-sucedida, que ela deixa de lado a sua própria aparência. Buscando, né? Buscando resultado, buscando dinheiro, buscando a validação, buscando tanta coisa. Quando eu queria falar para todas as mulheres, você pode ser absolutamente tudo. Tudo. Uma mulher inteligente, uma mulher com a sua família estruturada e ser uma grande gostosa junto com tudo isso. Exatamente. Não você invalidar isso para você se sentir bem com você mesmo. E isso na sua melhor versão, não na versão de ninguém. Exatamente. Na sua versão, né? Que mas é o se sentir bonita é importante. Exatamente. Porque você transmite isso, sabe? Eu acho que já aconteceu. O dia que você sai se sentindo feia, que as coisas... Cara... Ainda encontra um homem bonito, eu fico com raiva. Eu fico, ai, não acredito que eu tô encontrando esse homem bonito hoje que eu tô horrorosa. E às vezes a pessoa vai te olhar com outro olhar. Mas na maioria das vezes a pessoa te olha da maneira que você tá se olhando naquele momento. Então quando você se autoconhece, que você realmente busca a sua melhor versão, tanto de conhecimento, de beleza, tudo. Você transmite isso. É muito aquilo que eu falo, né? As pessoas acreditam muito na minha história, de que vai dar certo, porque eu acredito nela e eu busco isso, sabe? Então é muito isso, de você se autoconhecer, de você buscar cada vez mais a sua melhor versão. Eu sei que... Eu até falei para meu filho, né? Ele é adolescente, primeira namoradinha, tava chateado e tal. E eu falei, enquanto você estiver assim, você não vai dar oportunidade para outra pessoa chegar, porque você tem que estar aberto, você tem que estar feliz, você tem que estar bem, e é assim que funciona, sabe? E eu acho que a estética tem muito disso. Tem muito disso, de fazer você chegar nesse ponto, de você se sentir bem, e você acaba encontrando aquilo que você nem esperava, e às vezes você fala assim, caramba, mas isso é para mim mesmo?
às vezes, como você falou, um cara muito bonito, e você fala, nossa, ele olhou pra mim porque você tá na sua melhor versão, porque Verdade. você buscou isso. Quando você se sente assim, ninguém vai dizer que você é menos do que isso, ninguém vai te dar menos do que isso, porque você sabe E nem quem você você vai é. aceitar menos que isso, né? Exatamente, você sabe quem você é, o que você merece, e as pessoas vão ser incapazes de te dar menos que isso. Aquilo que não for pra você nem chega pra você, porque vê que não cabe aí, sabe? Sim, tá fora. Aquela mulher ali é muito foda pra mim, e o cara olhar e falar assim, né, não tô preparado para isso. E não chega mesmo. E quando chegar, vai chegar alguém que esteja preparado para a mulher foda que você se tornou, sabe? Para a mulher, essa grande gostosa. E quando eu falo, sabe, de ser um mulherão, eu falo que não é da beleza, ser um mulherão em tudo, sabe? Sim. Ser sua melhor versão em tudo. Ser uma excelente mãe, uma excelente profissional, ser uma pessoa boa, sabe? Dar o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor, você recebe aquilo que você emana, né? Aquilo que você transmite. Acredito muito nisso também. Eu acredito muito nisso. Obrigada, tá? Obrigada a você. Grande dia, tô muito feliz, tô muito grata dessa... Não vou esquecer sua mãe mais, tô muito grata também dessa oportunidade de estar aqui com você, dessa manhã de 8 de março de 2025, do Dia Internacional da Mulher. Desejo que muitas mulheres escutem esse podcast, muitas pessoas resgatem sua autoestima através disso, muitas pessoas, sabe, sejam curadas através do que você entregou aqui da sua história, de parte da sua história, que você não deve ter falado nem 10%, porque só você sabe o que você viveu para chegar até aqui. Mas desejo que a gente possa olhar para isso tudo com muita inspiração, sabe? Muito obrigada, tá? Tô muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Como eu falei, você é uma pessoa incrível. Você tem uma energia muito boa, muito incrível. Você deixa tudo muito leve. Eu cheguei muito nervosa. Eu falei pra você, Rafa, pelo amor de Deus, tô com dor de barriga aqui. Não tô aguentando. E você, não, vai ser incrível, vai ser o melhor podcast da sua vida. E eu tenho certeza que eu posso fazer milhares de podcasts, mas esse aqui vai ser o marco, vai ser o melhor da minha vida. Vai ser o primeiro. Exatamente. Obrigada, tá? Sucesso demais, Obrigada Deus te abençoe. por essa oportunidade. Eu que agradeço também muito. Espero você no próximo, pra gente falar bastante da estética. Sim, vamos falar, e se Deus quiser, vamos falar aí, quem sabe, né? Trazer até um case de sucesso aqui, uma cliente, para dizer qual foi a experiência dela lá na clínica, como ela se sentiu, se ela de fato sentiu tudo isso que eu espero que... Tá entregando, né? Que eu entregue, né, para todo mundo. Eu tenho certeza que você vai entregar. Obrigada a você que esteve aí com a gente. Se inscreve no canal, deixa seu like aí pra mim, que eu preciso da sua audiência. Põe aí nos comentários o que você achou desse episódio de hoje. Vá lá na rede social da Tuellen seguir, acompanhar. Gostei muito quando a Tuellen disse, me diz quem você é sem dizer o que você faz. Pensa nisso. Eu posso dizer pra você que você... de fora, né? Escutando 1 hora da sua história, mas você é uma grande mulher. Obrigada. Você é uma mulher de muito princípio, muito trabalho e muita excelência. Então, eu já conseguiria, de uma parte, dizer de você quem você é, fora qualquer outro trabalho que você exerça. Que você se reconheça todos os dias também, porque você, cara, eu tô não podendo falar palavrão, que eu tô na quaresma, né? Tô em jejum de palavrão, mas você é muito incrível, parabéns. Obrigada. Nossa, tô muito grata. E você? Pensa aí, você que tá assistindo a gente, vai assistir depois. 1.5 a velocidade para você poder assistir mais rapidinho. Eu adoro deixar essa dica para quem consome podcast. Me diz quem você é, sem você falar o que você faz. Pensa nisso. É o maior insight que eu quero deixar para você, que foi do início, eu quero fechar com ele. Me diz quem você é, sem pensar no que você faz. Porque, por muitas vezes, o trabalho, ele é só uma parte de você, mas ele não define quem você é. A sua família também é uma extensão maravilhosa de você, mas não define quem você é. Quem você é de verdade? Você sabe? Sabe qual é a tua melhor versão? Pensa nisso. Acho que a chave, talvez, de muita coisa pro seu resultado, talvez vai estar em saber quem você é, tirando o que você faz. Obrigada, tá? Um beijo, até a próxima. Obrigada. Eu amei. Tô muito feliz.